Boa noite, pessoal. Começando aqui nossa revisão para finalizar o conteúdo de Word que nós trabalhamos. Algumas das dicas abordadas dentro de sala de aula foram em relação à formatação de texto, sempre após terminarmos de inserir todo o conteúdo. Então, tenho aqui um texto, conteúdo retirado da internet, tudo em relação ao tema internet também, ok? Vou formatar esse texto seguindo algumas ferramentas que nós utilizamos. Primeiro eu vou selecionar tudo com o atalho Ctrl T. Seguro a tecla Ctrl, dou um toquinho na letra T. Uma das coisas que nós vimos foi a formatação de fontes. Vou formatar aqui com a fonte Arial e utilizar o tamanho 12 para ela. Um pouquinho mais ao lado aqui nós vimos também sobre os alinhamentos. Aqui o nosso texto está alinhado à esquerda. Vou utilizar o alinhamento justificado, que é aquele que fica reto tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E também vou utilizar aqui o espaçamento entre linhas 1,5 para aumentar o espaço entre uma linha e outra, facilitando assim a leitura. Ok? Outra coisa que nós vimos foi a utilização de listas. Um duplo clique nesse primeiro título. Posso vir aqui e colocar um numerador na frente dele. Quero esse título também em negrito. Posso vir aqui um pouco mais para baixo, tenho outro título. Limpar um pouco desses espaços. E vou colocar o numerador continuando no mesmo lugar. Também quero esse título em negrito. Descendo um pouco mais, tem um terceiro título. Também vou fazer a mesma coisa, adicionar um numerador nele, selecionar e colocar em negrito. Ok? Outra questão que nós trabalhamos foram as margens. Eu venho em Design. Desculpa, em Layout. Clico no ícone Layout na barra de tarefas e vou utilizar a opção Margens. Que nós vamos utilizar para esse projeto uma margem personalizada. Utilizar o valor 3 para superior, 2 para inferior, 3 para a esquerda e 2 para a direita. Okay? As margens do documento foram refeitas. Outra questão que nós vimos, e eu vou fazer inserção agora, são de imagens. Vou inserir aqui uma imagem. Não vou procurar no dispositivo, procurar online. Já está buscando aqui na minha base de dados da internet, na verdade. Vou inserir uma imagem, vou buscar o tema internet, buscar, vamos ver as imagens que ele retorna para mim. Legal, gostei desse globo, duplo clique sobre ele, ele já vai aparecer, já vai ser inserido aqui exatamente onde o meu cursor está posicionado. Legal, apareceu em tamanho muito grande. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deletar essa fonte, não preciso dela. Diminuo um pouco o tamanho da minha imagem. Não sei se vocês se lembram, até essa opção de alinhamento, opção de layout, e vou escolher quadrado, que é onde o texto se alinha lateralmente a essa imagem. Bacana. Vimos diversas outras questões sobre imagem, então quando eu dou um clique sobre ela, aparece para mim esse formato de imagem. E aqui eu consigo formatar, dar alguns efeitos nessa imagem, olha um sombreamento que bacana, um reflexo, esfumaçar as bordas dela, diversas opções. Eu vou usar esse sombreamento, que dá alguns detalhes, deixa a minha imagem um pouco mais bonita, né? Posso aqui também nesse texto inserir uma tabela. Bacana, vou ao final dele e vou usar a opção inserir tabela, vou usar uma tabela com 2 colunas e 3 linhas. A minha primeira linha, eu posso selecionar os 2 campos, clicar com o direito e usar a opção mesclar,
aquela opção que transforma dois campos em um só. Essa mesclagem, vou pôr o título da minha tabela, que vai ser tipos de endereço. Aqui eu vou usar IPv4 e o IPv6. Seleciono tudo. Posso formatar o texto normalmente, o alinhamento, tá bom? Eu quero que esse campo aqui de cima, ele tenha o plano de fundo dele na cor azul. Então, olha lá, é bem simples, dou um clique na minha célula e nesse baldinho de tinta que está na barra de tarefas na opção página inicial. Na setinha ao lado dele e venho na opção de cor azul. Olha que legal. Tem um texto formatado. Utilizei grande parte das ferramentas que nós trabalhamos em sala de aula. E percebam que aquela dica perdura. Não preciso me preocupar com formatação. Só vou formatar a partir do momento que eu terminar de inserir todo o texto. Tá bom? É isso aí, galerinha. Espero que fique claro, fique tranquilo para vocês. E dúvidas, estamos à disposição.